programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Patrícia Posa e nós estamos falando sobre educação sexual infantil. Tema super interessante e, mais que isso, muito importante, né, Patrícia? Em relação à idade certa, né? Isso é uma grande dúvida dos pais. Precisa esperar eles manifestarem alguma coisa, algum desejo, ou deixar no ar assim, eu gosto de tal pessoa, ou há uma idade que não. Chame seus filhos e converse sobre educação sexual com eles em casa. Ou não há idade, é conforme cada um. Isso é interessante, Gabi, porque a gente vê, quando eles são bem pequenininhos, as pessoas estimulando os seus filhos, inclusive, a namorar, dar um beijinho na amiguinha, os homens, né, dizem, olha lá, gatinha e tal. E em determinado momento, para quando eles começam a fazer as perguntas. Pai, por que o meu pintinho é de tal tamanho? Por que né, o meu pênis é de tal tamanho? O teu tem tal tamanho? E daí a pessoa se acha assim apavorada com aquela questão, que era apenas dizer, tu já viu o tamanho da tua mão, meu filho? Olha o tamanho da tua mão, olha o tamanho da mão do pai. É a mesma coisa, quando você crescer, você vai ter o órgão sexual do tamanho correspondente, né? E aí com os apelidos que as pessoas chamam, que isso também não tem lá grandes problemas quando as pessoas dizem, né? Ai, chamaria isso aqui. Não, a gente diz o científico e diz aquilo que carinhosamente a gente diz, porque a gente usa também de carinho, apelido também um para o outro no dia a dia. Agora, o importante é isso, que as coisas venham acontecendo naturalmente. A gente não precisa estimular lá e quando a questão aparece a gente ficar surpreso, porque a nossa sociedade, ela vem dessa forma. A gente estimula a questão da sexualidade a partir de danças, a gente estimula a partir de tal forma, X forma, e depois quando a criança pequena questiona, a pessoa fica apavorada. Você possibilita que a criança veja uma novela à noite e daí fica surpreso quando a menina diz assim, mamãe, por que quando eu vejo duas pessoas se beijando, a minha calcinha fica molhada? A mãe fica apavorada e não sabe o que dizer. Então, se você possibilita, você esquece que você tem o aspecto animal, você tem o aspecto da sexualidade, a pessoa está tão centrada em si que não vê a criança que está junto. Isso não é com relação à menina, é com relação ao menino, são todos. Então, ver da forma natural, trabalhar sempre de uma forma com que não hajam tantas brincadeiras sexualizadas, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Não, isso tudo nós vivemos naturalmente, não existe cor de homem, cor de mulher. Isso naturalmente a gente vai trabalhar. Não existe dança de homem, não existe dança de mulher. Naturalmente nós vamos trabalhando isso e à medida que vão surgindo as dúvidas, nós vamos esclarecendo. O importante também é a gente deixar claro que todos nós temos as nossas dificuldades. Se a pessoa tem a sua dificuldade, procure se esclarecer. Nós temos literaturas maravilhosas a respeito. Por exemplo, no consultório, eu atendo muitas pessoas que trazem os seus filhos dizendo assim, Patrícia, eu vim até aqui tal momento, hoje minha filha tem, por exemplo, há meninas com 12 anos são moças e há aquelas que com 12 anos são menininhas. Mas às vezes vem com 12 anos, é uma moça, é um mulherão, um corpão e diz assim, tá querendo namorar, tá querendo isso, como é que eu vou conduzir isso? E a gente vai no andamento terapêutico, trabalhando de uma forma legal, para que a pessoa possa ir trabalhando essa energia, porque a sexualidade é a força maior em nós, anterior inclusive à do pensamento. Não há como nós negarmos essa questão. E infelizmente a nossa sociedade continua a negar uma força maravilhosa que nós temos, que nós utilizamos para ler, escrever, trabalhar, dirigir, de várias formas. E como nós não bem trabalhamos toda essa energia, nós temos uma série de dificuldades ainda na convivência, na relação e aí também na relação com os filhos. Certo, Patrícia. Qual seria, né, infelizmente está acabando, qual seria a sua dica final para os pais que estão nos assistindo
em relação à educação sexual com os filhos, de uma forma geral, né? Desde quem tem pequeno até quem já tem um adolescente em casa. Então, a questão fundamental é sempre na relação com os filhos a conversa. Não adianta a gente fugir à conversa, sentarmos do lado. Muitas vezes, se eu estou cansado, se eu não tenho lá um papo muito íntimo com meu filho, ele está na adolescência, ele tem gostos muito diferentes do meu, sente-se do lado. Eu sempre digo, sente aqui do lado, está lá vendo um game que você não curte muito, mas senta do lado, assiste, pergunta, qual é o objetivo desse jogo? Ele vai te responder, vai estranhar até muitas vezes por que você está querendo saber. Você pode não gostar muito da música dele, mas ele também não gosta muitas vezes da música que você gosta, né? Não precisa dizer, ai meu filho, não aguento mais esse teu patati patatá, ou lá da adolescência, né, outras coisas. Mas conversar, agora vamos desligar, vamos ouvir um outro tipo de música, ter momentos no qual você possa conversar, dialogar e tranquilamente, quando você cria esses momentos, esses espaços psicológicos de união, de conversação, quando é necessário, seu filho senta ao seu lado e vai dizer, mãe, eu preciso conversar com você, pai, eu preciso conversar com você, ciclano, professor, eu preciso conversar com você. É o que a gente vê na infância, na adolescência, eles fazendo conosco. E é algo lindo e maravilhoso essa questão. Patrícia, muito obrigada. Com certeza foi muito esclarecedor para quem está em casa, né? E ficou faltando várias perguntas, então tu já sabe que tu vai ter que voltar para terminar de conversar, principalmente um assunto que eu acho que é muito interessante, que a gente não conversou, a questão do abuso, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muitas crianças e até adultos que passam por isso. Então, de antemão, já vai ficar o convite para tu voltar e aí conversarmos só sobre isso, né? Para quem é nosso telespectador, poder ficar atento, né, aos sinais, porque geralmente as pessoas dão algum tipo de sinal, sim, né? Os indicadores do abuso sexual. Então eu deixo esse espaço aberto para quem gostou de você, quer consultar, quer ligar, pode divulgar seu telefone onde você trabalha. Em relação à própria sexualidade, a autoestima, o gostar de si é fundamental também. O trabalho dos pais nesse processo é importante, porque isso acaba refletindo também nos filhos. Investir no aspecto da sua sexualidade, na sexualidade do casal é fundamental. E aqueles que necessitarem, o meu contato já está dado. Certo, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, né? Mais uma vez com o look da Displicente. Se você gostou, vá até o site. Os calçados da Renata Calçados também, que agora está chegando a coleção de inverno lindíssima. E os cabelos, um oferecimento da Rafir. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.